Pronto, voltei. Eu tinha dado a paradinha para investigar essa questão das eficiências, porque que não tava mudando aqui, certo? E na verdade eu percebi que a composição do destilado mudou. Eu que comi mosca e acabei não percebendo, tá? E a composição do fundo, ela muda, mas ela só muda até um determinado valor. Então se a gente colocar aqui a eficiência de 0,1, aí a gente vai ver que tem uma mudança mais significativa. Mais significativa não, né? 0,00001. Mas é uma mudança, certo? E se a gente for subindo, essa mudança vai ficando cada vez marginal, mais marginal, até o ponto de ela ser imperceptível, certo? Mas aqui o nosso D, por exemplo, mudou bastante, tá? Então, especificar os estágios de eficiência, ah, a eficiência dos estágios, perdão, é um é relevante, tá? Se a gente considerar o valor 1, a gente vai estar considerando que o contato entre eles é perfeito, que o equilíbrio é perfeitamente estabelecido entre essas fases que contactam entre si, certo? E outra coisa que é interessante a gente ver aqui também é a possibilidade de a gente realizar subresfriamento. Não sei se a professora já falou para vocês do subresfriamento, mas na nossa coluna padrão, por assim dizer, a gente vai ter, digamos aqui, essa com condensador total, por exemplo. A gente vai ter o nosso vapor saindo pelo topo, trocando energia aqui no condensador e condensando, certo? A gente vai ter esse vapor alcançando o nosso ponto de orvalho e condensando aqui no nosso tambor, certo? A gente vai ter um líquido saturado, que vai ser retirado do processo e que vai ser utilizado aqui como refluxo, certo? Por outro lado, se a gente continua retirando calor aqui no nosso condensador, eu não vou mais ter um líquido saturado, eu vou ter um líquido subresfriado, certo? E aí esse líquido ele vai estar mais frio quando ele retorna para a coluna. Se ele vai estar mais frio quando ele retorna para a coluna, a gente vai ter uma maior diferença de energia entre essa corrente descendente vindo do refluxo e os vapores ascendentes, certo? Se a gente tem uma maior diferença de energia, de temperatura, a gente vai ter uma maior troca de energia, certo? E se os nossos vapores ascendentes vão perder mais calor, a gente vai ter uma maior condensação dos pesados, certo? O que vai fazer com que o nosso produto saia mais puro em componentes leves. Ou seja, a gente pode utilizar o subresfriamento como uma estratégia para deixar nosso componente mais puro, mas tendo uma noção bem racional, bem equilibrada de que isso vai ter um custo energético, certo? Eu preciso ah, trocar calor, trocar mais calor aqui nesse condensador, certo? Para que eu possa fazer esse subresfriamento. E esse subresfriamento vai ser especificado justamente aqui. A gente pode escolher subresfriar até uma determinada temperatura, que é essa opção aqui de baixo, ou a gente pode especificar o número de graus
de subresfriamento. Ou seja, se eu quiser ah, subresfriar a 20 graus, eu coloco aqui 20 graus. Se eu quiser subresfriar até 80, eu coloco aqui 80, certo? Ah, espero que tenha ficado claro aí essa parte do subresfriamento, de como acontece essa troca, certo? E já surgem aqui também, naturalmente, já vão surgindo alguns pontos em que a gente pode começar a pensar, por exemplo, em possibilidade de integração energética, seja do nosso refervedor, seja do nosso condensador, seja do nosso aquecedor aqui, nosso aquecedor na entrada, certo? O que é bastante comum em uma série de processos, a gente já pré-aquecer a entrada. Então já vão surgindo aí uma série de possibilidades de redução de utilidades, de redução de consumo energético que a gente pode tá aí explorando e que deve ser o foco do trabalho mais para frente, certo? E aí agora que a gente já sabe o basicão aí da coluna de destilação no simulador, aí a gente pode passar para esse processo que é um pouquinho mais complicado e que vai usar alguns dos módulos que a gente viu nos últimos vídeos, certo? Que é esse processo aqui, processo 2. E aí eu vou dar eu imagino que a professora Silvana vai querer dar um tempinho para vocês resolverem. Eu também prefiro que vocês tentem resolver antes de a gente já partir para o vídeo de resolução, certo? Então, é isso, tentem aí, eu vou mandar esse arquivo para vocês. E aí vocês já tentam, pelo menos, começar e ver como se saem. Vejo vocês no próximo vídeo.